Por que será que algumas pessoas nascem fisicamente bonitas, com seus cabelos sedosos, um corpo escultural, pele macia e rostos de porcelana, enquanto outras nascem feias, como escarros de um moribundo ou aberrações da natureza? É o que Ted pretende descobrir. Existe um Deus por trás dessa injustiça? Ou pessoas bonitas são apenas feitas de algo mais? Contam os humildes moradores de uma pequena cidade do Arkansas que alguns anos atrás havia lá um homem chamado Ted. Ele era tudo aquilo que a sociedade discrimina em seus padrões fixados de beleza. Ele era careca, gordo, pobre, sem escolaridade e já passando da meia-idade. Ele nunca teve irmãos e seus pais já estavam mortos há algum tempo, o que consequentemente permitiu a ele possuir pelo menos um pequeno rancho caindo aos pedaços fora da cidade. Ele trabalhava em suas terras apenas o suficiente para se alimentar. Com o passar dos anos, aquela casa enorme, fria, afastada do mundo e sombria, levou Ted a uma solidão mórbida, beirando a insanidade. Seus pais eram católicos e fizeram questão que Ted fosse educado segundo os mandamentos da igreja. Porém, após a morte deles, aquele homem não se manteve muito ortodoxo. A religião não lhe deu muito conforto em pensar que eles estavam no céu ou que Deus estava cuidando de suas almas. Ele começou então a questionar toda aquela baboseira das manhãs de domingo, vomitadas por um padre velho que cheirava a velas de defunto. Ele foi ensinado que Deus era o Todo-Poderoso e amoroso que vigiava a todos. Mas Ted era teimoso e nunca realmente tivera engolido toda aquela benevolência, onipotência e onisciência de Deus. Ele encontrou vários problemas que não condiziam com essa imagem de Deus. Se Deus é tão poderoso, por que Ele simplesmente não corrige a maldade do mundo? Se Ele nos ama tanto, por que coisas ruins acontecem? E se ele sabia o que todo mundo ia fazer em suas vidas, por que ele não intervia para que fizessem apenas o bem? O pai de Ted conversava pouco com ele quando ele era pequeno, e conforme crescia. Era um homem calado, frio e sádico quando as coisas não funcionavam de acordo com a sua vontade. Costumava dizer a Ted que sua mãe era um dos poucos belos do mundo e que teve sorte que Deus a fizera assim. Por que Deus não me fez belo como minha mãe? Deus não deve me amar muito, era o que Ted pensava. Quando cresceu, Ted frequentou a escola como todo mundo. E lá ele encontrou muitas pessoas bonitas, meninas e meninos bonitos e amados por Deus, e quis fazer amizade com eles. Mas essas pessoas o achavam estranho e de aparência assustadora, e se afastavam o tempo todo. Ele finalmente desistiu de ficar perto ou conversar com eles, passando apenas a observá-los a curta distância, para espionar suas conversas interessantes. Ele percebia a cada palavra um tipo de beleza que vinha naturalmente para alguns, mas nunca conseguiu entender por que não podia ser como eles, bonitos, divertidos, populares e felizes. Também nunca compreendeu por que era tão difícil para eles aceitarem como amigo. Sendo um homem mais velho agora, Ted frequentava um café-bar na periferia da cidade, algumas vezes por semana, quando trazia sua produção de berinjelas para a quitanda que as vendia. Isso era um meio de socializar um pouco, ver pessoas e, eventualmente, trocar meias palavras com as garçonetes do café. Ele sempre trazia consigo um velho livro, gasto pelo tempo e pelas vezes incontáveis que foi lido ou folheado. Sentava-se lá, fazia seu pedido de sempre e observava os belos por cima de seu livro. Certa vez, ele passou a fingir que estava lendo mensagens de texto em seu celular e começou a tirar fotografias daquelas pessoas com as quais ele se encantava à primeira vista. Ao chegar em casa, ele imprimia essas fotos e as colava nas paredes de seu quarto, cada uma com um número escrito embaixo delas.
Quando ele se sentia sozinho, que era a maioria das vezes, ele ficava olhando para seu rosto, estáticos pela fotografia, apenas consumindo-se em suas matrizes de beleza. Logo, isso já não era mais suficiente para Ted. Ele passou a desejar estar perto dessas pessoas, sentir o cheiro bom que exalava suas peles brancas, para observá-los mais atentamente, ver como eles vivem, o que eles comem, como cuidam de seus manequins. Ele precisava descobrir uma maneira de se tornar um deles, poder ter amigos e quem sabe até uma namorada que realmente goste dele e não queira dinheiro por uma noite de sexo. Passou então a seguir alguns de seus favoritos do café. Eles eram regulares, entrando em seus intervalos de almoço para tomar um café, conversando em seus celulares ou com outros belos. Começou a segui-los em seus escritórios e às vezes até suas casas. Ele tomou notas para cada um. Que carros tinham, que trabalhos faziam, seus endereços, estado civil, número de filhos, o banco que usaram, que círculos sociais frequentavam e qualquer coisa a mais que pudesse descobrir sobre eles. Então ele seguiu um de seus alvos uma noite. Ele tinha um plano. A mulher estava voltando para casa sozinha, tomando um atalho por um beco escuro atrás do café. De início, ela não percebeu que Ted a seguia, mas logo que ouviu seus passos, ela tornou-se mais cautelosa. Mas Ted era inteligente e logo pegou seu celular e fingiu estar ligando para sua esposa. Oi, amor. Sim, já estou indo para casa. Não vou demorar muito. Ok, amo você também. A mulher pareceu aliviar-se ao saber que ele era um homem de família, portanto, não era uma ameaça. Ele apertou o passo, vindo por trás dela, na escuridão, agarrando-a e envolvendo um lenço embebido em clorofórmio em torno de seus lábios e suas narinas. Ela lutou por um tempo, mas eventualmente caiu em inconsciência. Ele tinha seu carro estacionado no final do beco, então carregou o corpo desfalecido daquela mulher através da escuridão e o colocou cuidadosamente no banco de trás. Ted olhou para o rosto dela por um minuto, absorvendo sua beleza, e contente por sua vitória em ter conseguido pegá-la tão facilmente. Ela é sua agora, e eles vão ser felizes em sua casa, juntos, e tudo será perfeito. Chegando no rancho, Ted a colocou no sótão, onde havia preparado previamente um quarto aconchegante e romântico. Mas a Bela acordou relutante, debateu-se muito, tentando atacá-lo e fugir. Por mais que ele tentasse explicar para ela que ele não queria lhe fazer mal e muito menos estuprá-la, a mulher parecia não querer entender. Então ele se irritou e atingiu-a na cabeça. 1, 2, 3 e muitas vezes se seguiram até que aquele martelo consumiu toda a sua beleza. Pelas próximas semanas, aquele ritual se repetiu inúmeras vezes. Homens e mulheres sequestrados e mortos, porque lutaram quando Ted se aproximava deles. Ele não entendia a razão para tamanha repugnância que as pessoas sentiam por ele desde o tempo da escola. E enterrou cada um deles em seu quintal, cada túmulo marcado pelo número de sua fotografia. Cada corpo mutilado foi enterrado com as notas que ele tomou da vida de cada um deles enquanto os espreitava. Sim, os corpos foram mutilados. Depois que Ted os matava, ele cortava as partes dos corpos para ver o que havia dentro dessas pessoas, o que as fazia tão bonitas. Ele fazia incisões do peito ao abdômen, utilizando inúmeras ferramentas que havia no barracão que fora de seu pai. Ted abria a caixa torácica e o crânio daquelas pessoas, sempre tomando notas, sempre tentando encontrar algo que diferenciasse uma pessoa da outra por dentro. Tirava os órgãos, um a um, para fazer uma inspeção mais apurada.
Arrancava as medulas espinhais, removia os olhos das órbitas e depois os deixava mutilados em uma cova rasa, com apenas uma pedra com o número de marcação das vítimas. Ele nunca encontrou qualquer evidência de beleza dentro deles, mas ainda assim continuava procurando. Após sua 16ª vítima, percebeu que era inútil, pois todos pareciam iguais. Todos eram iguais por dentro. A partir daí, buscando novos procedimentos para explicar o diferencial dos belos, ele continuou a perseguir as pessoas do café, sequestrando os que ele mais gostava. Ele estendeu sua área de pesquisa, já que aquele café já não possuía boas amostras, dirigindo-se a outros locais da região, como restaurantes e danceterias, esperando, da mesma maneira que antes, que as pessoas entrassem em becos escuros ou ruas isoladas, onde ele poderia abordá-los sem chamar a atenção de ninguém. Essas novas cobaias, ele resolveu que não as mataria. Recolheu 9 no total. Essas pessoas ele manteve em seu porão. A casa no rancho possuía um enorme depósito no porão, equipado com gaiolas que seus pais usavam para prender os cães de caça. Cerca de 30 deles. Ted, então, acorrentou os belos dentro dessas jaulas, de maneira que eles tivessem suas mãos livres para comer. E ele passou a apenas observar seus manequins e instalou câmeras para que eles pudessem ficar ao máximo à vontade, de onde Ted obteria novas informações. Se algum deles se comportasse mal, ele os mataria na frente dos outros para seguirem o exemplo e instalar o medo em suas mentes. Sua rotina era sentar-se em uma pequena cadeira de balanço enquanto os observava. Ele lhes deu água para se lavarem e para suas necessidades básicas de beleza. Mas o tempo foi passando e Ted cansou-se de apenas assistir essas pessoas. Eles não estavam em seu ambiente social para interagirem adequadamente. Portanto, perderam seu toque de beleza depois de algumas semanas. Ele pensou em matar a todos, mas estava com preguiça de cavar todas aquelas covas de uma só vez. Então começou a construir novas ideias sobre o que fazer com eles. Uma dessas ideias fez surgir um enorme e arrepiante sorriso em seu rosto. Então Ted descobriu, enfim, o que o tornaria um deles. Levantou confiante e dirigiu-se à sua garagem. Recolheu os instrumentos necessários e estava indo construir um guarda-roupa inteiramente novo. Quem será que ele vestiria primeiro? E você, considera-se uma pessoa atraente, elegante, popular ou bela? Cuidado! Quando o sumiço daquelas pessoas começou a se tornar tão evidente e a polícia chegou até a casa de Ted, este já havia fugido com a maior parte de seu guarda-roupas macabro. Dizem que ele fugiu para a América Latina, onde continua procurando matéria-prima para suas produções. Quem sabe ele não está espionando você nesse exato momento, através de sua janela escura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Ou o Ted aparecerá ainda hoje aí na sua casa. Compartilhe com seus amigos. Conheça o nosso site, o link está na descrição. E jamais ande sozinho à noite.